Olá pessoal, meu nome é Iago, faço parte da equipe da MK Solutions. Vou mostrar para vocês a sexta aula sobre o técnico, que é IPs e rotas. Vindo aqui em técnico, IPs e rotas, a gente tem então quatro opções. A primeira delas são rotas, certo? Então as rotas, pessoal, eu vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, 10.1.1.50/24, por exemplo, tá? Ou melhor, um 25. Tá? Observações. Rota para cliente ativo. Então, acabei de criar uma rota chamada 10.1.1.0/25. Essas rotas, pessoal, elas são nada menos do que faixas de IP que serão entregues a clientes, certo? Então, se eu vier aqui em técnico home, pegar uma conexão, avançar, eu vou ter aqui, ó, informação de rota. Aqui está a rota que eu acabei de criar. Vou dar um OK aqui e vou gravar essa conexão. Nesse momento, pessoal, o que vai acontecer? Esse cliente aqui, dessa conexão, vai pegar uma rota para essa faixa de IP. O MK, através do radius, através de um atributo chamado framed_route, vai atribuir ao login PPPoE desse cliente uma rota. Isso é, sempre que alguém quiser entrar em contato com um dos IPs dessa faixa de IP, dentro desse microtik onde esse cliente autenticou o PPPoE, vai estar informando que para chegar até essa faixa de IP, vai ter que, por intermédio, então, dessa faixa de IP, por intermédio do IP que for selecionado na conexão do cliente. Vou pegar aqui essa conexão. E nessa mesma conexão, eu preciso colocar um IP atribuído. Não precisa estar na mesma faixa de IP que o roteado. Inclusive, vocês podem ter um IP para o PPPoE inválido e o IP entregue para o cliente pode ser válido, certo? Dessa forma, o que vai acontecer? Por exemplo, vocês vão colocar um microtik para o cliente de vocês e aí lá nesse microtik vocês vão colocar na porta WAN desse microtik vai ganhar esse IP aqui do PPPoE e na porta LAN ele vai ganhar o IP que vai ser o gateway desse cara, que vai ser provavelmente aqui o 51, tá? E aí esse cliente vai poder utilizar todos os outros IPs do /25 para entregar para máquinas dentro da estrutura dele. E aí essa rota será criada automaticamente, certo? Para isso que serve então as rotas. As ranges, pessoal, é um pouco diferente, tá? A range você vai criar aqui, a range de IP, por exemplo, range clientes ativos. E aí você vai colocar um IP inicial, por exemplo, 55, 55, 55, 55. Errei aqui. E aí você vai colocar um IP final, por exemplo, 254 aqui. Você pode dizer que a range é livre, ou você pode associar um concentrador a essa range. Você pode dizer que essa range é PoolMK. Se ela for PoolMK, pessoal, vocês vão ter que escolher o tipo, tá? Se é aviso de inadimplência, aviso de conexão bloqueada, distribuição para cliente ativo ou cancelamento, tá? O que é isso? A PoolMK, publicar na PoolMK, é uma forma, é um tipo de IP que o MK Solutions vai entregar de forma dinâmica. Então, vocês vão dizer, eu entrego essa faixa de IP de forma dinâmica para quem está cancelado, eu entrego essa faixa de IP de forma dinâmica para quem está ativo, e aí vocês que vão escolher o nome, ou eu entrego para quem está inadimplente, ele vai trazer o nome sozinho, ou eu entrego para quem está bloqueado, ele vai trazer o nome sozinho. Então, vocês vão classificar, vocês vão dizer para que vai ser utilizado e o MK automaticamente vai se encarregar de entregar essa faixa de IP para quem bem entender, para quem tiver configurado aqui, certo? Então, esse é o tipo PoolMK. Agora, se vocês não marcar publicar no PoolMK, aí essa faixa de IP ela não vai ser de distribuição dinâmica. Ela vai ser uma faixa de IP de distribuição, o que a gente chama de atribuído, certo? Que é aquele IP fixo, né? Eu quero que essa faixa de IP fique liberada para mim selecionar na conexão do cliente
para IPs fixos, tá? Então, vou fazer aqui de IP fixo. Eu poderia marcar pool MK, tá? E aí ele ia trazer lá na conexão do cliente a pool MK. Mas eu não vou marcar. Eu vou deixar desmarcado aqui. Eu vou clicar aqui em OK. Eu posso ainda selecionar ponto de acesso, tá, pessoal? Posso limitar essa range de IP a ponto de acesso. Dizer que essa range só funciona em alguns pontos. Mas não é o caso, eu não quero fazer essa limitação aqui. Então eu vou criar essa faixa de IP, ok? Processo criado. Eu vou fechar aqui. E agora, se eu for em uma conexão, eu vou ter aqui atribuição e eu vou enxergar a minha faixa de IP que eu criei para fazer uma atribuição, né? Atribuir um IP fixo através dessa faixa. Se eu tivesse criado do tipo pool MK, eu ia usar pool MK aqui. E daí, automaticamente, eu ia colocar, né, obviamente, qual o pool. Aqui tem o pool MK criado já, ó, tem um pool aqui. E ele ia entregar de forma dinâmica o IP desse cliente de dentro desse pool aqui, certo? Inclusive, aqui no diagnóstico, eu mostro como fazer o diagnóstico, né, dessas pools MK aqui para verificar se está faltando IP, se tem IP suficiente, etc. Então, essa foi a range, tá? A gente tem os pools, tá, pessoal? A diferença do range e do pool é o seguinte, o pool é simplesmente um nome, né? Então eu venho aqui e vou criar um pool. Então eu vou dizer, por exemplo, pool ativos, tá? Então o frame add pool aqui, pool ativos. O que é isso, pessoal? Isso é o seguinte, quando eu coloco o pool ativos aqui, o MK Solutions vai entregar, através do Radius, uma pool da IP para o MikroTik. E o MikroTik, se você estiver usando o MikroTik, tá? Os outros sistemas operacionais de BIRAS, eles não vão funcionar com isso. O MikroTik, então, vai ter que ter cadastrado dentro dele um pool exatamente com esse mesmo nome. Então, o MK vai entregar simplesmente o nome do pool e o MikroTik vai se encarregar de entregar os IPs de forma dinâmica de dentro daquele pool. Tá? Diferente do pool MK. No pool MK central é um pouco diferente, é o MK que entrega esse IP de forma dinâmica. E aqui é o MikroTik que entrega o IP de forma dinâmica. A diferença é que se o MikroTik entrega o IP de forma dinâmica, você sempre tem que deixar uma sobra de IP dentro do MikroTik, certo? Porque vocês não sabem quando vai faltar IP, quanto vai ser o pico, então você sempre deixa uma sobra. Vocês perdem muitos IPs porque tem que deixar sobra. No pool MK, como é o MK que entrega, se tiver 1000 clientes autenticados, vai ter exatamente os 1000 clientes, os 1000 IPs utilizados. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. Certo? Essa é a vantagem do pool MK. E a gente tem por último aqui o range da IPv6, que eu não vou entrar no detalhe, porque existe uma coletânea de 3 vídeos explicando sobre esse cara aqui. Certo? Só procurar no YouTube aí que vocês vão encontrar. Bom, pessoal, eu venho então no próximo vídeo para mostrar o primeiro vídeo de configurações. Até o próximo vídeo.